Para a nossa meditação, meus irmãos, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, matando um leão em dia de neve. Esse é o tema dessa meditação, ideias retiradas de um livro chamado Na Cova com o Leão em um dia de neve. Segundo Samuel 23, do 20 em diante. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabziel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, que pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes, era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração, continue falando. Sabemos que o Senhor já nos alimentou com hinos e cânticos espirituais, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela palavra. Pedimos graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Matando um leão num tempo de neve. Imagine um homem chegando diante de um rei. Hoje nós chegamos com papéis. Ele chega como filho de um sacerdote, e o rei vai ouvi-lo, e simplesmente ele começa a delinear o seu currículo. Quantas vezes você já fez isso? É currículo para cá, currículo para lá, currículo para a fábrica, currículos que chegam, currículos que não vêm respostas, coisas que não andam, e quem já entrou no mercado de trabalho, agradecendo a Deus, e que não entrou, esperando. Esse moço chega, ele começa a dizer: olha, eu já matei 2 sujeitos. Sou uma pessoa que já fez muitas coisas. Lembra aqueles 2 heróis de Moabe? Eu os feri. Já tinha matado um egípcio de mais de 2 metros de altura. E tem uma linha no seu currículo, onde ele diz: um dia eu desci numa cova, e num tempo de neve, eu matei um leão. O que isso significa? Onde ele chegou? Ele chegou a ser o guarda pessoal da guarda de Davi. Enfim, Davi tinha uma guarda pessoal, aquela turma que anda com ele, aquela turma que não larga ele, aquela turma que caminha com ele. Quem que era o líder? Um moço que, pelo seu currículo de vida, chega a trabalhar com o rei Davi. E a história continua. Eu estou começando com o final do sermão. E a história continua, porque depois ele vai ser o chefe de todo o exército de Salomão. Porque quem é indicado aqui por Davi vai continuar na sucessão de vitórias e bênçãos no seu currículo. Dando início aqui à nossa meditação, seguindo esse tema, matando um leão num dia de neve. A vida, meus irmãos, tem mostrado para muita gente riscos. Há riscos enormes em muitas coisas que você faz, mesmo que nada aconteça. Viajar sempre é um risco. Mudar sempre é um risco. Mudar de cidade pode ser um risco. Ter filhos pode ser um grande risco, sendo grandes bênçãos e vitórias. Mudar de emprego pode ser um risco. Se casar pode ser um pequeno risco, um grande risco, e com certeza grandes vitórias. Separar também pode ser um grande risco. Mas riscos são oportunidades. Riscos se tornam bênçãos. Riscos se tornam mudanças e vitórias.
Riscos se tornam passos de fé, onde simplesmente uma intervenção pode acontecer, o milagre aparece e simplesmente do nada as coisas acontecem. No momento, da noite para o dia, numa situação, numa trajetória, Deus pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Quando citamos aqui, Davi teve vários valentes. Davi teve um valente chamado Josebe-Basete. Ele matou 800 homens num dia só, era forte. Tinha Eleazar, tinha Sama. Teve valentes que esteve com ele em Adulão, que foram buscar água simplesmente porque ele teve sede e sentir vontade de agradar ao rei. Quando você analisa esse texto, você encontra um homem chamado Benaia, filho de Joiada, o sacerdote. E simplesmente, meus irmãos, você pode analisar esse texto, como eu analisei lendo um livro, e depois voltando-se para esse texto, num conforto e segurança. Mas aqui nós temos um homem, meus irmãos, que pelo menos em uma das situações que ele vive, se torna corajoso, mas também pode ser um louco. E a pergunta que eu deixo para nós aqui nessa noite: você já caçou um leão? Benaia não tinha rifle, Benaia não tinha jipe, Benaia não tinha aparatos, Benaia não tinha uma arma adequada, simplesmente ele tinha uma atitude, e essa atitude é corajosa. Essa atitude simplesmente vai fazer parte do cadastro do risco que ele corre, mas também, meus irmãos, do currículo da sua vida. Quando a gente pensa em leão, tem gente aqui que tem medo de barata, tem gente que tem medo de ratinho, tem gente que não enfrenta uma pequena cobra, simplesmente porque ela tem um pequeno veneno ou um grande veneno. Imagine, meus irmãos, quando você pensa no rei da floresta, quando você pensa num animal de 200 quilos para cima, simplesmente quando se encontra, meus irmãos, enfim, lutas entre homens e leões, leões sempre vencem. Muitos de nós aqui, provavelmente, já conhecemos leões presos em jaulas, ou o leão que nós vimos mais perto na vida tenha sido um leão empalhado, na expressão da verdade. Aqui, nós temos um homem, o combate vai ser cara a cara, nós temos um homem que vai ter que lutar pela sua vida, não sabemos que distância ele está, mas a verdade, meus irmãos, que para lutar frontalmente com o leão, os olhos vão se cruzar, enfim, vocês vão estar no mesmo espaço, a situação simplesmente vai ter que ser vivida. Quando o medo aparece, as pupilas dilatam, os músculos tornam-se tesos, há muita adrenalina no corpo, e aqui, meus irmãos, se fosse um filme, nós poderíamos dizer um filme de Hollywood, uma tela de cinema, uma cena, meus irmãos, de um homem que escreve o seu currículo e simplesmente num tempo de neve, no momento, meus irmãos, onde o tempo não é propício, onde as coisas não acontecem com circunstâncias e facilidades, se tem uma audiência olhando, meus irmãos, e vivendo essa cena, simplesmente, enfim, vão enxergar o quê? Um homem lutando com um leão, mas vão esperar o quê? Vão esperar um leão vencedor, vão esperar um leão saindo depois de uma caverna, vão verificar simplesmente um homem assustado correndo para fora dessa caverna, enfim, vão ver simplesmente que num debate entre homem e leão, o leão geralmente vence. Só que dessa vez não. Dessa vez, nós temos aqui um homem chamado Benaia. E Benaia tem coragem de enxergar pegadas no gelo e na neve. Esse homem tem coragem, meus irmãos, de caçar ali adversários de rebanhos, simplesmente intocavam-se muitas vezes para predá-los em momentos oportunos. E Benaia, meus irmãos, ele vai se aproximar. Benaia, meus irmãos, vai ter olhos fixos. Benaia, meus irmãos, está vivendo o perfeito juízo, e ele não tem medo de enfrentar esse leão. Benaia, filho de um sacerdote. Benaia chega à entrada dessa caverna. Benaia já tinha visto as marcas desse predador na neve. Onde ele está? Ele entra. Ele entra com coragem. Ele entra, quem sabe, temeroso. Ele entra, quem sabe, com adrenalina sobrando no seu corpo. Mas é interessante, e essa é uma expressão do livro,
Não há, meus irmãos, glória se você viver simplesmente sem coragem. Você só encontra glória, você só encontra vitória se você exercer nesse momento a coragem. Não adianta, meus irmãos, o mundo não aplaude simplesmente, enfim, pessoas que correm. O mundo aplaude, meus irmãos, vitoriosos, gente que vence, gente que encara, gente que confronta, gente que não tem medo, meus irmãos, das adversidades, gente que simplesmente o guia de sobrevivência dela é a coragem. Quando a gente analisa praticamente Benaia, nós encontramos aqui um perseguidor de leão. Um homem que tem um sucesso, meus irmãos, numa situação difícil. Não importa a situação adversa, ele não tem medo de confrontar esse leão, ele não tem medo de olhar frente a frente, ele não tem medo de correr riscos, mas simplesmente, meus irmãos, ele entende claramente que ali ele está diante de um adversário que vai ter que cair, um adversário que vai ter que ser sucumbido. E nesse, meus irmãos, gênio de combate, tem um homem que não teme o maior, não teme o predador, não teme o grande. E sabe o que acontece? Nesse momento, esse homem que crê em Deus, esse homem, meus irmãos, que já era um servidor do Senhor, porque ele vem de uma raiz, de uma gênese, onde o pai é sacerdote, onde o pai simplesmente crê em Deus, onde o pai serve a Deus, onde o pai vivencia a Deus, onde o pai caminha com Deus. Simplesmente, esse homem, meus irmãos, nesse momento ele cresce. E sabe por que ele cresce? Porque quando ele cresce aqui em coragem, em adrenalina diante da adversidade, Deus cresce com ele, Deus fica maior, Deus fica do lado, Deus fica para dar coragem. Deus cria, meus irmãos, e estabelece no currículo de Benaia um homem que não tem medo de leões. Se você tivesse uma plateia lá fora, no dia que Benaia entrou nessa caverna, com certeza o pessoal continuaria comendo as suas pipocas, quem sabe rangendo os dentes por causa do frio, mas eles esperariam com certeza que um leão saísse daquela caverna, balançando a sua juba, quem sabe sujo de sangue, quem sabe com os pedaços de um homem, quem sabe vivendo o suspense de que numa guerra sempre entre o homem e o leão vence. Mas aqui, quem sai da caverna é o homem. Quem sai da caverna é o homem que vence. Quem sai da caverna é o homem que não teme entrar nela, viver ali a adversidade, viver o adversário, ver o adversário, confrontar o adversário e simplesmente viver a graça da vitória. Esse homem um dia está diante de Davi, contando a sua história. E quando ele conta a história, depois diante de Davi, ele simplesmente se torna um dos homens mais valentes do lado de reis tão famosos como Davi e Salomão. Alguns pontos práticos para a nossa vida, meus irmãos. Nós temos muita gente vitoriosa aqui nessa noite. Nós temos muita gente que aguarda vitórias da vida. Nós temos muita gente escrevendo seus currículos para vencer na vida. Nós temos muita gente que já venceu na vida com seus currículos de integridade, de capacidade, de nutrição do bem, da vida na presença do Senhor. E Deus nessa noite, meus irmãos, está simplesmente nos colocando diante de uma biografia de um homem que não teme a adversidade, não teme os leões que aparecem, não teme entrar na clausura e nos lugares onde eles estão, simplesmente para viver a probabilidade, no desafio da probabilidade, o leão deveria vencer, mas aqui quem vence é o homem que depende, que confia, que tem fôlego, que tem força e simplesmente no currículo da sua vida, um homem que lida e vence leões. Tem muita gente aqui que poderia mudar de serviço, mas você vai ter que entrar numa caverna e não temer os leões que aparecem. Tem muita gente que poderia ter progredido muito mais, enfim, em áreas profissionais, mas ele vai ter que passar por vales e situações onde cria-se um enfrentamento. Há muitas pessoas, meus irmãos, que pararam na mornidão, na incapacidade, simplesmente se estagnaram, porque tem medo. A cobrança desse livro, e ele trabalha exatamente isso, ele trabalha a questão de você simplesmente vivenciar diante de Deus, que o Deus que lida com a sua vida, o Deus que está sobre a sua vida, é um Deus de detalhes, é um Deus de milagres,
É um Deus que pode fazer milagres particulares. Enquanto analisava esses textos, tive que correr dezenas de textos falando sobre esse homem, Benaia. Eu também tive que estudar e ver alguns milagres, meus irmãos, que são muito particulares. Lembro da história que estava lendo aqui, quando um homem trabalhava ali, cortando lenha, e tinha um profeta perto, Eliseu. E Eliseu perto ali, de repente o homem dá um grito assim: meu Deus, o machado caiu dentro d'água, e ele era emprestado. O que isso tem com a nossa vida? O que isso traz de rol e de currículo para cada um de nós? Mas o que Deus faz? Está ali um profeta, que carinhosamente cuida de um homem, que particularmente resolve o seu problema, que simplesmente faz com que uma matéria que não flutua, flutue, e o machado simplesmente vem à tona, simplesmente se perdeu na água, criou medo e comoção naquele homem, e Deus faz flutuar o machado, particularmente para abençoar uma pessoa. Eu queria que você atentasse para isso. Deus trabalha a vida em particular. Deus tem bênçãos particulares nas mãos, que é sua. Só que muitas vezes essa bênção está retida, porque vai ter que ter um enfrentamento, vai ter que ter uma coragem para simplesmente extravasar a vida diante do Senhor e vencer leões em cavernas, muitas vezes enclausurados para nos vencer. É interessante quando Jesus está numa festa de casamento, é mais um pequeno milagre. Ele é chamado, multiplica, aumenta, aquela água se transforma em vinho, aparece ali quase 400 litros de vinho. Para quê? Para fazer mimo para a noiva e para o noivo e para um pouco de gente da família. Para que isso? Simplesmente para dizer: é assim o Deus que você tem sobre a sua vida. É o Deus que tem mimos para você. É o Deus que trabalha particularidades da sua vida. É o Deus que tem um milagre específico para fazer na sua vida a hora que Ele quiser, para a glória dEle. É o Deus que tem portas de vida, que Ele pode abrir hoje para o jovem, pode abrir para você que tem batido em portas e não passa por essa porta. Esse Deus que pode fazer que da noite para o dia a tua vida mude para a glória dEle. Não foi assim com Davi? Está lá no campo cuidando de ovelhas. Deus dá uma ordem a Samuel, ele chega e começa ali a passar por todos os filhos daquela casa, depois vai perguntando, não tem mais nenhum, só tinha lá um moço distraído, cuidando de ovelhas. Quando ele chega, Deus vai dizer: é este o homem. Talvez você esteja vivendo hoje numa situação onde você vai ter que primeiramente passar, enfim, na caverna, para lutar com adversidades, com adversários, vencer os seus leões, vencer particularidades desses leões, para que simplesmente você chegue naquela unção de Deus, onde Ele vai projetar sobre a sua vida vitórias que você não viu ainda, não recebeu ainda, não foram doadas a você. E Deus nos adverte nesta noite: permita que Deus coloque sobre a sua vida essa coragem de Benaia, esse exercício de fidelidade a Deus, mas muito mais, esse exercício de escrever um currículo que com certeza agrada a Deus e abençoa a sua vida. Para terminar, Benaia, filho de Joiada, homem valente, homem de grandes obras, homem que feriu homens, homem que venceu gigantes, homem que, elaborando o currículo da sua vida, um dia se defrontou na realidade da neve. E que dificuldade andar em neve, que dificuldade suportar o frio. Ele vê marcas que se embrenham e caem numa caverna, e não tem nenhum medo de entrar para, na sua vida, elaborar o seu currículo de coragem. Se esconder? Não. Correr para longe porque ali tem marcas de um predador? Não. Entrar no território do predador, derrubá-lo, destruí-lo, porque sem coragem, meus irmãos, você não vai ter glória diante de Deus, que simplesmente vai te colocar como objeto do seu amor e vitorioso por causa dele. Quando você olha para aquela caverna como uma plateia expectante,
aguardando a cena final, em vez de sair um leão, saiu um Benaia vivo, para ser o comandante da guarda pessoal de Davi, mas depois o comandante de todo o exército geral de Salomão. Por quê? Porque um dia, na sua vida, num dia de neve, num dia de frio, Deus coloca diante dele a dificuldade, mas coloca diante dele a oportunidade. E na oportunidade, ele assume a sua posição, enfrenta os seus medos, assume uma postura de coragem, desapega-se completamente de qualquer medo que podia aparecer, e diante de uma caverna, ele entra para sair dali, não como alguém ferido, mas alguém completamente vitorioso. Se tivessem espectadores, depois que Benaia sai daquela caverna, veria um homem saindo, quem sabe para deixar marcas de sangue na neve branca, mas simplesmente para dizer: eu persegui esse leão, que era um adversário, com certeza, para a sua vida, para as suas manadas, para quem tivesse. Vamos pensar nisso hoje, meus irmãos. Tem muita gente corajosa aqui na igreja, mas tem muita gente medrosa. Tem muita gente decisiva e decidida na igreja, mas tem muita gente indecisa. Tem muita gente que patina espiritualmente, e patina espiritualmente porque não acredita que Deus pode fazer sobre a sua vida mudanças, milagres. E Deus tem particularidades e particulares milagres para serem operados sobre a minha vida, se Ele quiser, para a glória dEle. O diabo continua como leão rugindo, querendo alguém para tragar. E Deus continua como aquele que sabe e pode guardar os seus santos de ciladas, de dificuldades, dos seus medos, das suas friezas e calafrios, e pode simplesmente nos tornar cada vez mais vencedores. Matando um leão num tempo de neve. E mais tarde, diante de um rei, dizendo: aqui está o meu currículo. Davi o coloca como: fica do meu lado, meu filho. Eu quero gente comigo, gente que não tem medo de leões. Ora por isso hoje, gente. Tem muita porta para você passar ainda. Tem muita bênção para chegar na sua casa ainda. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida ainda. Tem muitos projetos de Deus que vão chegar na sua vida. Mas você vai ter que ter a coragem de ver marcas no chão, adversidades pela frente, coragem para lutar e continuar como mais que vencedor por meio daquele que nos ama. Deixa Deus aumentar o seu currículo nessa noite, de vida, de fé, de perseverança, de confiança e crença nele. Deus é maior. Vamos ficar em pé e vamos orar.